Ótimo. E vamos lá. Isso, aí a gente volta, certo? Então, o que acontece? Esses biomas brasileiros são muito afetados todos os anos por essas condições, ou seja, por desmatamento, ou seja, a questão da queimada, só que coloca na cabeça de você aí, o brasileiro, tá, que habita o campo, tem a cultura da renovação do pasto por meio da queimada. Ainda é uma realidade dentro do Brasil. Muitos fazendeiros renovarem as pastagens por meio das queimadas. É uma prática muito comum, é uma prática constante dentro do Brasil. Então, deve-se combater, ou deve-se coibir, ou deve-se buscar a redução dessas queimadas no Brasil. Aí, falando a respeito disso, por que nós salientamos esse tema? Porque nós colocamos, basicamente, este ano, nós tivemos impactos ambientais, principalmente na Amazônia e no Pantanal. Então, definição a respeito de impacto ambiental. Então, deve ser entendido como um desequilíbrio provocado por um choque, ou chamado um trauma ecológico. Eu vou citar um exemplo de trauma ecológico que acontece constantemente no Mato Grosso do Sul, na região do Pantanal. Acontece que, anualmente, nós temos as cheias e as secas do Pantanal. Na época da seca, a cultura da renovação das pastagens por meio da queimada passam a ocorrer constantemente. Então, o fazendeiro vai lá, coloca fogo na pastagem para poder renovar a sua pastagem, para renovar a pastagem para o gado. Aí o que acontece? Fica cinzas, detritos orgânicos e inorgânicos sob o solo. Essas cinzas, posteriormente, com a época da chuva, vem o alagamento da região do Pantanal. E isso causa uma grave e intensa decoada no Pantanal. Professor, o que é adequado? Quando o Pantanal seca, há uma formação de grandes pastagens no Pantanal. Quando o Pantanal enche, essas pastagens, essas áreas, elas vão ficar alagadas. Naturalmente, nós temos o processo da adequada. Quando as águas enchem os rios do Pantanal, formam-se estruturas por baixo da água, ou seja, as plantas que ficam embaixo da água começam a liberar algumas toxinas, começam a liberar alguns componentes químicos da sua estrutura na água, causando o processo de desoxigenação da água e mortandade dos peixes. Com as queimadas, há um processo de intensificação da ação sobre os efeitos em peixes e outras espécies. Então, acaba ocorrendo uma maior mortandade. Então, é considerado um chamado trauma ecológico, resultante da ação antrópica, ou seja, da ação do homem sobre o meio ambiente. Então, essas ações de renovar pastagens por meio da queimada causam prejuízos muito sérios para o meio ambiente. Então, no entanto, pode ser resultado de ações de acidentes naturais, mas o mais comum é a ação do homem sobre o meio ambiente. Acidentes naturais como explosão vulcânica, choque de um meteoro, um raio, etc, etc, etc. Só que isso não é muito comum, por exemplo, no caso do Brasil, no caso da Amazônia, no caso do Pantanal. Aí nós temos o seguinte: a década de 80 1980 em diante, inicia as preocupações do governo brasileiro em relação à proteção do meio ambiente. Nós temos o Conselho Nacional
do Meio Ambiente, nós temos o Instituto Brasileiro de Apoio ao Meio Ambiente, chamado de IBAMA, e várias outras instituições que estão ligadas à proteção do meio ambiente. Então, diz assim, a resolução normativa do CONAMA, Conselho Nacional do Meio Ambiente, considera impacto ambiental qualquer alteração das propriedades físicas, químicas e biológicas do meio ambiente, causada por qualquer forma de matéria ou energia resultante das atividades humanas que, direta ou indiretamente, vão afetar a saúde, a segurança e o bem-estar da população. Exemplo, as queimadas causam problemas à saúde, à segurança e o bem-estar da população. A saúde, porque provoca nuvens intensas de fumadas carregadas de toxinas que podem causar danos respiratórios a crianças, a adultos e pessoas com problemas ligados ao sistema respiratório. Ok? As atividades sociais e econômicas, como, por exemplo, tem gente que depende da prática da pesca. Com a mortandade de peixes, acabam sendo prejudicados com essas ações. A biota, que é uma diminuição das espécies de vegetais e animais da flora e da fauna presentes na região. As condições estéticas e sanitárias do meio ambiente, a devastação, a queimada, o desmatamento de imensas quantidades de áreas que existentes dentro do território. Então, vai um problema muito sério. E a qualidade dos recursos ambientais, como, por exemplo, a qualidade das águas dos rios, a qualidade dos poços, a qualidade, por exemplo, da própria produção agrícola. Aí nós temos assim, principais impactos ambientais nos biomas brasileiros. Realidade de Mato Grosso do Sul, tá? Desmatamento, queimadas, tá? Principal relação com o Mato Grosso do Sul. Desmatamento, queimadas e lá o último tópico, dá uma olhada no último tópico. Expansão das fronteiras agrícolas e da pecuária. São situações muito interessantes dentro desses impactos ambientais causados no Mato Grosso do Sul. Tanto é que em 2019, o Mato Grosso do Sul bateu recorde da sua produção pecuária no Brasil, no Mato Grosso do Sul. O PIB do Mato Grosso do Sul teve um salto gigantesco o ano passado. O que causou essa expansão econômica foi a expansão das fronteiras agrícolas e pecuária. Nós desmatamos cerca de 7% da nossa área e destinamos essa área para a produção agrícola e a criação de animais. Olha que coisa interessante, né? Então, outros impactos, a chuva ácida, que é menos comum dentro do Mato Grosso do Sul, mais comum na região sudeste do Brasil, região sul do Brasil. Derramamento de petróleo, aquecimento global, que nós sabemos que é uma condição natural que nós estamos passando, só que a produção industrial, os veículos, tá? A construção e tudo mais, e outros mecanismos fundamentais têm acelerado esse processo de aquecimento global. Tá? E, por fim, a definição de bioma. Bioma é um conjunto diferente de ecossistemas que produz certo nível de homogeneidade. São as comunidades biológicas, ou seja, as populações de organismos da fauna e da flora, interagindo entre si e interagindo também com o ambiente físico, chamado de biótipo. Tá? Portanto, alguns exemplos dos biomas pelo mundo afora. Se você pegar, por exemplo, floresta equatorial e ou tropical, nós temos na América do Sul, tá? Principalmente Brasil, grande quantidade dessa floresta equatorial. Nós temos na África, tá? Na África Central, um pouco na África do Sul e na Ásia, Índia, parte da China e a questão insular asiática. Então, esses biomas estão presentes em diversos territórios brasileiros. Nós temos vários tipos de
biomas. A calota glacial no Polo Norte e no Polo Sul, tá? A vegetação mediterrânea, o semideserto, a estepe, a floresta temperada, as coníferas. Então, são diversos os tipos de biomas que existem pelo mundo. Agora, os principais biomas brasileiros, ou seja, as principais características das nossas estruturas do meio ambiente. Primeiro, e grande importante, muito importante falar da floresta amazônica. De interesse mundial a floresta amazônica. Nós temos grupos de pesquisa ingleses na Amazônia, alemães na Amazônia, franceses, norte-americanos, ou seja, estadunidenses presentes dentro da Amazônia. Qual seria o interesse? Descobrir quais são os recursos minerais, vegetais e animais presentes na região, causando a estrutura de interesse mundial. Sem contar que há um processo de interesse também nacional de muitas empresas madeireiras que estabelecem o desmatamento na região amazônica, certo? Então, primeiro principal bioma do Brasil, a chamada floresta amazônica. Depois temos o cerrado, a mata dos cocais na região nordeste, certo? Me corrija se eu estiver errado. Região nordeste, a chamada mata dos cocais. Se não me falha a memória, faz tanto tempo que eu estudei geografia que eu me esqueci agora a localização da mata dos cocais. Tá certo, né? Obrigado, Larissa. A região de Campos, principalmente na região centro-sul do Brasil, a Mata Atlântica, principalmente região sudeste, até parte do território de Goiás, a Mata Atlântica foi o Pantanal. Quem estava presente na aula sábado, no aulão sábado, o professor Nelson falou da importância da cidade de Corumbá, da dimensão territorial que é a cidade de Corumbá. Se você pegar o mapa e analisar a dimensão territorial da cidade de Corumbá, você vai perceber que essa dimensão territorial de Corumbá, onde situa-se também a maior parte do Pantanal sul-mato-grossense. Portanto, Corumbá seria a detentora de maior parte do Pantanal sul-mato-grossense. Então, o Pantanal é um dos principais biomas brasileiros, tá? Aí nós temos a Caatinga, em toda a região nordeste, tá? A região do manguezal, de manguezais, principalmente nas áreas do litoral do Brasil, tá? Aí pega a região nordeste, região norte, parte da região sudeste e a mata de araucária, principalmente na região sul. Falei certo, Larissa? Mata de araucária, principalmente na região sul do Brasil? Sim. Obrigado, minha querida. Quer dizer, então, que ainda sei um pouquinho de geografia, tá? Então, a ideia está ligada diretamente a isso. Agora, como esses biomas são atacados diretamente com os problemas ou os impactos ambientais? Vejam só a situação. Aqui, um exemplo da chamada floresta amazônica, um exemplo do cerrado. E é importante lembrar, Campo Grande é região de quê? Cerrado, Campo, Pantanal ou o quê? Responda, por favor. Acho que é Cerrado. Acha que é Cerrado, mas respondeu adequadamente. Campo Grande é região de Cerrado. A porção sul, extremo sul do Mato Grosso do Sul, já são região de Campos, historicamente chamada Vacaria, região de pastos e gramíneas, que estende do extremo sul do Mato Grosso do Sul até a região sul do Brasil. Então, região de Campos, tá ok? Deixa eu ver. Aqui em Mato Grosso do Sul, é um erro muito grande falar que Campo Grande faz parte do Pantanal e você sabe disso que não faz parte do Pantanal. É o Planalto Campo Grandense, se não me engano, o Nelson explicou. O Pantanal vai começar depois de Miranda, apesar dos rios Aquidauana e Miranda
desaguarem no Rio Paraguai, Aquidauana ainda não é Pantanal. A Miranda começa o Pantanal cerca de 100 ou 200 ou 150 quilômetros depois de Miranda. Convencionalmente, nós chamamos de região do Pantanal, devido aos recursos hídricos da região que despejam água no principal rio do Pantanal, que é o Rio Paraguai. Então, nós temos a região de Cerrado, na região central do Mato Grosso do Sul. As matas dos cocais, tá? A região de Campos, a Mata Atlântica e o nosso querido Pantanal, tá? Se você está vendo essas lagoas formadas nessa região, essas lagoas, elas são causadas pelo período da seca no Pantanal. Quando chove, toda essa área, tá? Toda essa região, ela fica inundada, fica parecendo como se fosse um mar de água doce, tá, ok? Muitas árvores ficam somente com a copa de fora. E quando seca, formam esses chamadas lagoas ou chamados curichos, como essa representação aqui. Os curichos são extensões, na verdade, do rio, que ficam represados como se fossem lagoas. Então, há uma grande situação. A caatinga, que é uma condição também da região nordeste do Brasil, e o manguezal, muito explorado, principalmente para a caça de caranguejo e a pesca de outros elementos. E temos a chamada mata de araucária. Só que agora nós temos que analisar, e é o que importa quando você for escrever uma redação, os impactos que estão destruindo esses biomas e acabando com a biodiversidade. Nós falamos a respeito do aquecimento global. O aquecimento global é uma forma de impacto mundial que afeta basicamente a maioria dos biomas no mundo. Eu vou falar a maioria para não falar todos os biomas do mundo, tá? Porque a gente não pode generalizar. Então, a maioria dos biomas do mundo são afetados pelo aquecimento global. Nosso caso, principalmente o caso da Amazônia, é o problema com o desmatamento exploratório e depredatório da região amazônica. Tem causado muitos problemas, não só para o meio ambiente, mas para a condição dos próprios indivíduos e a vivência social. As queimadas, este ano, o Pantanal quase bateu os recordes de queimadas na região. E devido às intensas nuvens de fumaça nas estradas do Mato Grosso do Sul, principalmente na BR-262, que liga Campo Grande à Bolívia, passando por Aquidauana, Miranda, chegando a Corumbá, as queimadas causaram muitos acidentes com veículos, tá? Nas rodovias do Mato Grosso do Sul, gerando impactos na saúde da população, gerando desconforto para uma vida mais saudável. Então, diz assim, nós temos aqui um mapa da região do Pantanal, basicamente Corumbá, tá? A área de Corumbá por toda a extensão do Pantanal. Aí nós temos assim, área queimada do bioma do Pantanal só este ano, só em 2020, ok? Dados da queimada obtida a partir de alarmes implementado pela LASA, da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Ela é um instituto de análise ambiental. Então, o Parque Encontro das Águas, 84,2% de área queimada do parque, ou seja, 910 quilômetros quadrados do parque foi
queimado em 2020, tá? Ainda em 2020, 34,9% da área foi queimada da terra dos índios Caduel, em Mato Grosso do Sul, na região do Pantanal. Isso soma uma área de 1.880 quilômetros quadrados da área da terra dessa população indígena do Mato Grosso do Sul, tá? Os dados são de 1º de janeiro a 16 de setembro de 2020. Se você pegar a legenda, você vai ver toda essa área de queimada no Pantanal. Portanto, basicamente, uma grande concentração de área no Pantanal passou pelo problema da queimada este ano, de janeiro a setembro, tá ok? Até o mês passado, o dado do levantamento da LASA, da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Desmatamento no Brasil. Histórico do desmatamento na Amazônia, considerando os estados do Maranhão, o estado do Amazonas, o estado do Pará, Mato Grosso e Rondônia. O extremo norte do Mato Grosso faz parte da chamada floresta amazônica e todos vocês têm essa perspectiva. De 2012 a 2018, os números mais que saltam, quase que duplicam a capacidade de exploração e as queimadas dentro da Amazônia, tá ok? Os estados com maior concentração com índice de queimadas seriam o Mato Grosso e o Pará, tá? Maior índice de queimadas, Mato Grosso, o Pará, seguido pelo estado de Rondônia. Ou seja, essas regiões, tá? Mato Grosso, Pará e Rondônia tiveram uma expressiva expansão da produção agrícola e também da produção pecuária. Então, nós temos uma relação direta a respeito dessa estrutura dentro do processo da queimada no Brasil. Aí nós temos o derramamento do petróleo, um outro problema, a chuva ácida é um outro problema, a expansão das fronteiras agrícolas. Então, se você quiser ligar a questão dos impactos dos biomas brasileiros em relação à produção econômica, você pode falar que a expansão das fronteiras agrícolas tem uma dupla visão. O lado positivo, que é o desenvolvimento de uma maior produção, de maiores recursos, geração de mais empregos e tudo mais. A consequência negativa é o impacto da devastação ambiental, causando sérios problemas aos biomas nacionais, certo? A poluição, que é uma realidade presente, principalmente nos centros urbanos, tá? E ainda as principais consequências desses impactos ambientais. Principais consequências. Primeiro, extinção de espécies animais e espécies vegetais. Isso é uma realidade que nós não podemos discutir. Escassez da água potável, com a poluição, com o desmatamento, com o despejo de produtos tóxicos na água, causam diversos problemas para a saúde humana. Aí nós temos processo de desertificação dos solos, como ocorre em algumas regiões, em algumas áreas da região Nordeste. Mudança no regime climático e assoreamento dos rios, mais uma realidade de Mato Grosso do Sul. Mato Grosso do Sul sofre com o problema de assoreamento dos rios. Eu pergunto para vocês, quem souber, responda. Qual é o principal rio do Mato Grosso do Sul que sofre com o problema de assoreamento? Mato Grosso do Sul, principal rio que sofre o problema de assoreamento na nossa realidade. Quem souber, responda.
Nossa, ninguém para responder. Ou estão dormindo ou não sabem. Muito bem. O principal rio do Mato Grosso do Sul que sofre o problema de assoreamento é o rio Taquari, tá? Devido ao desmatamento da mata ciliar. O que é a mata ciliar? É aquela mata que está ao longo do rio, no leito do rio, tá? Leito esquerdo, leito direito do rio, acompanha uma mata. Quando você retira a estrutura vegetal da margem do rio, você permite que detritos inorgânicos e orgânicos sejam depositados no fundo do rio. Com a chuva, a água escorre. Como eu não tenho nenhuma estrutura vegetal para conter o derramamento dessa água no rio, vão formando-se ilhas de areia no curso do rio. E o rio vai tomando outro curso, automaticamente ele vai tomando outro curso e acaba morrendo o percurso a partir desse processo de assoreamento. Então, é um dos problemas do rio Taquari. Cuidado com a prova de geografia da UFMS se falar alguma coisa a respeito disso, tá? E a diminuição da qualidade de vida da população. É uma consequência seríssima em relação aos impactos ambientais que são gerados através desses biomas, tá? Mas são um mapa dos impactos ambientais só para poder visualizar. O mundo todo sofre com alguns problemas de impacto ambiental e algumas ações do governo brasileiro, como, por exemplo, Operação Verde Brasil, uma ação conjunta da Polícia Florestal, de outros mecanismos de proteção ao meio ambiente, como IBAMA, como o próprio CONAMA e assim sucessivamente. Aumento de mais de 50% da contratação de brigadistas para combater focos de incêndio no Pantanal, na Amazônia, na Mata Atlântica e assim sucessivamente. A aprovação de novo marco de saneamento, impedindo que sejam despejados detritos dentro dos rios e lagos que existem pelo Brasil afora. A Floresta Mais, maior programa de serviços ambientais no mundo. O programa Lixão Zero incentiva a coleta seletiva de resíduos dentro das cidades para não causar impactos ambientais na estrutura do meio ambiente. Programa Adote um Parque, contemplando 132 unidades de conservação na Amazônia. Aqui em Campo Grande, existe um pequeno exemplo dessa ideia no Parque das Nações Indígenas. Se você andar pelo Parque das Nações Indígenas, existem vários bosques dispersos pelo parque. E tem placas de identificação na entrada do bosque, falando assim, escola tal adotou aqui, a empresa tal adota esse bosque e é responsável pela estrutura de manutenção desse bosque. Então, retificação do protocolo de Nagoya, vamos falar já já, e o lançamento do plano de controle do desmatamento ilegal. O que seria esse protocolo de Nagoya? É um acordo internacional, tá? Criado para suplementar a Convenção de Diversidade Biológica. O que insiste essa ideia, tá? Através deles, fornecedores, como, por exemplo, países detentores de grande biodiversidade, ou seja, Brasil, e usuários de recursos genéticos, por exemplo, empresas farmacêuticas, desfrutarão de maior segurança jurídica na transparência das suas relações. Ou seja, vamos pegar o caso da Natura. A Natura teria maior facilidade de estabelecer pesquisas na Amazônia e em outros biomas do Brasil, estabelecer pesquisas para formar ou para fabricar os seus produtos de beleza. Vocês sabem que a Natura, ela estabelece a produção dos seus produtos de beleza diante de produtos vegetais encontrados nos biomas brasileiros. Então, vai remodelar e vai estabelecer uma ação mais rígida, um controle mais rígido sobre a ação dessas empresas na exploração da Amazônia. Aqui, apenas uma informação. Para proteger esses biomas, para proteger essa situação dos impactos ambientais, o governo brasileiro passou a utilizar ações do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais,
que mantém o controle das queimadas, mantém o controle do desmatamento nas diversas regiões do Brasil. O Senado brasileiro tratou de aprovar a elevação de penas para os chamados crimes ambientais. Então, para controlar com maior rigidez a ação desses crimes que são chamados crimes ambientais, tá? E a principal lei de proteção ambiental no Brasil é datada de 1981. Então, lei de proteção ambiental, ou seja, a área de proteção ambiental. Essas áreas de proteção ambiental são parques, são bosques, são, por exemplo, o Pantanal, ou seja, onde deve-se diminuir a ação do homem sobre essas regiões passíveis de punição e de penas que são estabelecidas com rigorosidade sobre a estrutura daquele que mantém um processo de desmatamento ou queimados. Aí nós temos alguns exemplos de instituições ou organizações não governamentais ligadas diretamente à proteção ambiental. Nós temos SOS Mata Atlântica, Instituto Acatua, WWF, tá? O Greenpeace, que é uma das maiores organizações de defesa do meio ambiente, tá? A Amazônia em si, o ECOAR, ECOA, tá? O Brasil, Coração Brasil e o ISA e diversas outras instituições responsáveis pelo processo de defesa dos biomas brasileiros, certo? Eu encerro aqui nossa atividade